Olá, boa tarde, pessoal. Vou fazer um tutorialzinho breve aqui de como eu pensei na programação para a parte do cadastro de pacientes aqui. A gente vai fazer uma única tela aqui e já vai dar conta do recado, certo? Então, eu vou fazer de maneira bem simples e aí depois a parte cosmética, né, vocês coloquem do jeito que vocês acharem melhor. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa primeira tela aqui, ó, Screen 1, ela sempre é nomeada Screen 1. Eu vou vir aqui embaixo e vou deixar marcado como rolável, porque se ficar maior do que esse pedacinho de tela branca, dá pra gente abaixar ela, certo? Igual tá fazendo aqui, certo? Então ela vai ser rolável. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui 5 campos, certo? 5 legendas em 5 caixas de texto. Só que antes, eu vou colocá-las aqui numa caixa. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui em organização, organização vertical, certo? Eu vou colocar aqui em organização vertical e vou fazer o seguinte, ó, a largura eu vou deixar preencher principal, a altura eu vou colocar uns 90% mais ou menos, deixar aqui tudo alinhado para a esquerda mesmo, cor de fundo sem nenhuma cor de fundo. E depois eu vou colocar mais algumas coisas aqui embaixo, certo? Essa parte aqui vai ser para a gente escrever, para colocar os dados aqui do paciente, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, uma legenda, uma caixa de texto. Eu vou fazer isso 5 vezes. Eu vou fazer 5, mas aí vocês veem o que vocês acham mais importante colocar, certo? Ó. Então agora a terceira parte, depois mais a quarta e a quinta. E aí vocês veem o que vocês acham mais interessante. Então aqui eu vou colocar o nome do paciente, aí vocês podem colocar aí do jeito que vocês acharem mais bonito aqui, mais palatável, né? Nome, eu vou colocar aqui a parte do CPF. CPF, eu tô deixando aqui 20, fonte 20 e fonte negrito, mas isso aí vocês que veem o que acham mais interessante. Aqui o telefone, negrito, fonte tamanho 20. Ops, diminuir aqui. Telefone. Depois, número do cartão do SUS. Falta o endereço aqui também, né? Vou colocar aqui então o endereço e o fundo que vocês quiserem colocar, deixar mais bonito e tal, certo? E aí, o número do cartão do SUS. E o que vocês acharem conveniente que tem aí, alergias a medicamentos, se faz algum tratamento. E essa caixinha de texto, isso aí vocês que vão ver como é que vai ficar. Eu vou deixar a largura para preencher principal, né? A largura, ela vai preencher toda a largura. E se vocês quiserem deixar ela mais altinha, menos altinha, vocês vão fazendo sempre acompanhando aí pelo celular para ver se vai ficar tranquilinho ou não, certo? Então aqui, largura, preencher principal. E aí sobrou um pedacinho que eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui na minha organização vertical e vou colocar a altura dela preencher principal. Aí, ó, pronto. É só o que precisava, certo? E agora nós vamos colocar os botões aqui. Só que antes disso, eu vou fazer o seguinte, ó, tudo que eu tiver colocado, a legenda aqui do nome, CPF, endereço, não precisa. Mas cada uma dessas caixinhas aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou renomear elas, ó, vou vir aqui renomear, eu vou fazer assim, ó, TXT, underline, nome, para eu saber que aquela caixinha de texto é referente ao nome. Pode ser qualquer, só o CPF, só nome. Eu sou mais metódico, eu gosto de fazer assim. A caixa de texto do CPF, a caixa de texto do telefone. Lembra quando você for renomear, se eu não me engano, ele não aceita acento e nem esse cedilha, por exemplo. Então aqui do endereço, endereco, número cartão do SUS, eu vou colocar TXT, cartão SUS. Beleza. Isso aqui tá ok. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar uma organização horizontal, vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Dá pra gente fazer, ele fica rolável, scrollable. Eu vou pegar essa organização horizontal, vou colocar em preencher principal e vou colocar aqui
que eu vou fazer? Dá para eu colocar 4 botões. 3 botões, 4. Aqui eu vou colocar 3 botões, ó. Um botãozinho, 2 botõezinhos, 3 botõezinhos. Então, esse botão aqui, ó, eu vou colocar escrito cadastrar. Cadastrar. Então, aqui eu vou mudar o que está escrito ali também, ó. Cadastrar. 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 Beleza, eu vou colocar ele em negrito. O do meio eu vou colocar aqui para limpar todos os dados, certo? Ó, limpar, então vou mudar aqui o texto do botão também. Limpar. E o terceiro eu vou colocar aqui buscar. Buscar. Eu vou mudar o texto dele aqui também. Buscar. Deixa em negrito. Limpar vai ficar em negrito também. O que eu vou fazer? Essa minha organização horizontal eu vou deixar alinhada ao centro. E os botões aqui, para eles não ficarem muito diferentes, ó, o tamanho deles, eu vou fazer o seguinte. A largura, deixa eu ver se eu colocar 10 aqui, acho que vai faltar. Vai faltar. Aqui é uma coisa de tentativa e erro, né? Experimentação. 30, então esse aqui eu vou deixar a largura dele 30 também. 30 mais 30 mais 30, 90, então não deu 100% aqui, né? Beleza, vou deixar eles aqui assim. E depois eu vou colocar mais um botãozinho. Esse botãozinho eu vou colocar ele aqui, ó. Até deixar ele mais... Vou fazer até uma gracinha aqui, ó. Deixar preencher principal. A altura eu vou colocar uns 10 só para dar uma diferenciada aqui, ó. E aqui eu vou colocar escrito aqui que vai ser o botão de gerar ficha. Aqui eu vou colocar, vou renomear o botão aqui também, ó. Ficha, certo? Então, belezinha. Montamos aqui. O que mais que eu vou fazer? Eu vou colocar uma caixa de texto também com as informações, certo? Ó, uma caixa de texto que eu vou colocar aqui. Deixa eu só conferir. É uma caixa de texto, isso. Vou colocar aqui. Não, não é uma caixa de texto, é um... Deixa eu só lembrar aqui. No finalzinho, ele vai gerar... É uma caixa de texto. Ele vai gerar uma caixa de texto que vai ser as informações aqui, ó. Caixa de texto e eu vou colocar ele embaixo da ficha aqui, ó. Certo? Essa caixa de texto eu vou deixar a largura preencher principal e a altura aqui, se eu colocar preencher principal, vai ficar só um pedacinho. Vamos colocar aqui os 40%, por exemplo. Certo? Aqui mais ou menos uns 40%, que vai ser aqui que vai aparecer as informações, ó. E além disso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar aqui na parte, ó, na paleta aqui, na parte de armazenamentos, eu vou pegar um TinyWebDB e vou colocar ele aqui, ó. Ele não aparece, certo? O que isso vai fazer então? Eu vou digitar nome, CPF, telefone, endereço, número do cartão do SUS e mais o que vocês quiserem colocar aqui embaixo. Quando eu clicar em cadastrar, esses dados vão ficar salvos no meu banco de dados, certo? O banco de dados gratuito aqui do App Inventor. Se eu clicar em limpar, todos os campos aqui vão ficar em brancos, para poder cadastrar um novo paciente, por exemplo. Se eu clicar em buscar, a gente vai setar da seguinte maneira. Eu vou digitar um único CPF, e aí se eu clicar em buscar e esse CPF tiver com os dados cadastrados, vai aparecer aqui para mim, né, se fosse a visão do hospital, por exemplo. E aí, se eu quiser, eu aperto aqui em ficha, ele vai aparecer os dados do paciente aqui, certo? Belezinha? Então, essa primeira parte aqui é só montar um esqueleto. Na próxima parte, para não ficar muito comprido o vídeo aqui, nós vamos ver como fazer para construir a programação dos botões, certo?